Oi, eu sou a Helena, da Romênia. Por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal Diário Privado. Meus pais se casaram logo após a formatura. Um ano depois, eu nasci, e eles não estavam prontos para isso. O que eu devo fazer com ela? Use seu instinto materno. Minha mãe ficava em casa cuidando de mim, enquanto meu pai tentava nos sustentar. Para ser honesta, ele não era muito bom nisso. Isso não dá nem para comprar fraldas. Bem, isso é tudo que eu tenho. Quando eu tinha 5 anos, papai e eu fomos ao mercado. Eu queria bolo de chocolate, mas ele me entregou um saco de brócolis. Eca, é nojento. Pelo menos você não vai ter cáries. Papai sempre lia cada etiqueta e escolhia os produtos mais baratos. Quem inventa esses preços? No entanto, quando ele tentou pagar no caixa, ainda assim ele não tinha dinheiro suficiente. Estão faltando 2 leus. Então não vou comprar esse ovo. O senhor não pode fazer isso. Por quê? Veja o valor da caixa e ajuste o preço. Isso é um absurdo. Por que eu deveria pagar por 10 ovos quando estou comprando apenas 9? Porque eu só posso vender 10 deles para você. Como resultado, um segurança veio até nós e expulsou meu pai da loja. Foi terrível. Inacreditável! Naquela noite, fiquei com fome e desejei poder comer pelo menos brócolis. Não posso mais fazer isso. É demais para mim. Você não pode nos deixar. Eu posso. Eu vou. Essa foi a última vez que vi meu pai. Ele nos cortou da vida dele. Mamãe estava completamente impotente para fazer qualquer coisa. É isso. Vamos morrer de fome. Se recomponha. Você é adulta. Você precisa cuidar de nós. Por que estou sendo punida? Acho que o céu não sabe a resposta. Na manhã seguinte, alguém deixou um anúncio de uma loja que vendia produtos esotéricos em nossa caixa de correio. Embarque em uma jornada espiritual e a sorte sorrirá para você. Helena, essa é a nossa chance. Naquele momento, senti como se eu fosse a adulta entre nós duas. Mamãe parecia uma criança tentada por um brinquedo. Fomos até a loja e ela comprou um monte de amuletos, incensos e até cartas de tarô. Agora, com certeza vou encontrar um emprego. Alguns dias depois, mamãe conseguiu um emprego como garçonete em um café. No primeiro dia de trabalho, ela me levou com ela. Enquanto minha mãe trabalhava, eu me sentei em uma mesa e observei os clientes. Você não sabe que gatos pretos dão azar? Você precisa jogar esse chaveiro fora. O que acha que está fazendo? Você está demitida. Bem que as cartas disseram que hoje não seria meu dia. Mamãe trabalhou como vendedora, cozinheira e até entregadora de pizza, mas ela nunca durou mais do que algumas semanas em cada emprego. Ela era obcecada por prever o futuro e fazia triagens de tarô o tempo todo. Sua aura é escura. O infortúnio vai cair sobre você. O infortúnio vai cair sobre você depois que eu reclamar com seu gerente. Mamãe finalmente teve sorte em uma escola. Ela esperava ser contratada como professora, mas ofereceram uma vaga de faxineira. Espero que você não nos decepcione. Não se preocupe, sua escola será melhor do que nunca. Fiquei feliz por ela até me tornar aluna daquela escola. No meu primeiro dia lá, conheci uma garota rica chamada Kira. Seu cabelo é tão bonito. Vamos ser amigas. Todos os alunos deveriam usar uniformes, então eu não me destacava com minhas roupas surradas. Kira achava que eu era uma das crianças ricas como ela. Helena, por que você tirou todos os seus amuletos? Você quer se meter em encrenca? Eu não preciso de amuletos. Escute sua mãe. A faxineira maluca é sua mãe? Foi tão constrangedor que eu queria ficar invisível. Todos na escola riam da minha mãe. Ela colhia ervas no pátio da escola e usava tantos amuletos que parecia uma árvore de Natal. Ah, isso fede. Elas são bruxas. Ele e a Helena. Não é de se espantar que ela seja ruiva. Logo, eu me tornei motivo de chacota, tanto quanto a minha mãe. As coisas pioraram depois que tivemos que nos mudar de casa. Não temos dinheiro suficiente. Preciso vender a casa. Nossa nova casa será melhor. Sim, era definitivamente melhor a casa. Para gravar um filme de terror. O cemitério do lado de fora da nossa janela me aterrorizava. Ouvi dizer que você se mudou para mais perto do seu habitat natural. Cérebros! Se zumbis atacarem vocês, eles vão sair sem nada. Tentei não prestar atenção nelas, mas minha mãe continuava agindo como uma maluca. Um dia, ela invadiu nossa sala no meio da aula. Havia penas em seu cabelo. Ela fechou os olhos e começou a tocar um tamborim. De onde ela tirou isso? Que circo é esse? Com licença. Vamos! A única coisa que me mantinha sã naqueles dias era estudar. Eu era uma excelente aluna e queria entrar para uma universidade. A ideia de viver como minha mãe me aterrorizava. Química era minha matéria favorita. Acho que eu realmente era meio bruxa, porque gostava de fazer poções. Um dia, eu estava fazendo experimentos em uma sala de aula vazia. Se eu adicionar esse reagente, devo ter fumaça. Enfim, até os gênios cometem erros. Você estava tentando explodir a escola? Se eu fizer isso, você vai ser a primeira a ir. Helena, é tudo porque você não usa seus amuletos. Já está na hora de eu fazer algo sobre a energia aqui. Mamãe subiu na mesa e começou a fumigar a sala com um monte de ervas.
O que você está fazendo? Vá embora, energia impura. Parem o apocalipse. O alarme de incêndio disparou na sala do diretor também. Todas as aulas foram interrompidas. Você está demitida. Uma bruxa foi exilada. Você é a próxima, Helena. Ótimo! A escola inteira estava rindo de mim por causa da minha mãe de novo. Logo, as férias começaram. Eu estava feliz por poder descansar um pouco. Mas minha alegria não durou muito porque minha mãe teve uma ideia maluca. Casa da magia? Você está falando sério? Nós vamos ficar ricas, Helena. Fiz uma leitura de tarô e as cartas disseram que eu teria sorte dessa vez. Sim, como sempre. Eu sinceramente não acreditava que minha mãe fosse ter sucesso. Mas estranhamente, logo ela encontrou seus primeiros clientes. Infelizmente, nossa sala de estar se transformou em algo irreconhecível. O fedor de ervas queimadas chegava até o meu quarto. Um dia, desci até a cozinha para fazer um lanche. No caminho de volta para o meu quarto, vi minha mãe lendo a sorte de alguém na sala de estar. Este é um presságio terrível. Você vai encontrar algo sinistro. Ah, é isso. Minha punição. Nunca fui chamada assim antes. O único lugar normal em nossa casa era meu quarto. Eu havia montado um mini laboratório e fazia experimentos nele. Em algum momento, tentei fazer cosméticos e comecei a desenvolver um creme para o cabelo. Eu deveria adicionar óleo de alecrim. Testei o creme em mim mesma e... logo, meu cabelo ficou ainda mais bonito. Um dia, uma cliente importante veio até minha mãe. A senhora Molly era dos Estados Unidos. Fique quieta e não nos atrapalhe. Ela é podre de rica e essa é minha chance de ganhar um bom dinheiro. Tive que levar meus equipamentos para o quintal para continuar trabalhando. Eu estava aperfeiçoando o meu creme quando vi um garoto parado ali perto. Quem era aquele cara bonito? Ele tinha vindo com a senhora Molly? O estranho se aproximou e de repente ficou vermelho e cambaleou. Pensei que eu tivesse surpreendido ele com a minha beleza, mas então ele começou a tossir e se engasgar. Ei, o que houve? Não ouse morrer aqui. Rosa. Alecrim. Percebi que o pobre rapaz era alérgico a isso e rapidamente guardei o tubo de ensaio. Ufa, você quase me matou. Não é minha culpa que você seja alérgico. Você veio aqui com a senhora Molly? Sim, eu sou o Christian. Você comprou uma ótima coleção. Fumigue seu quarto com essas ervas 3 vezes ao dia e você ficará bem. Obrigada. Você é uma salva-vidas. Christian, vamos. Isso é incrível. Ela me pagou uma fortuna. Ela é tão ingênua. Eu vi você falando com o filho dela. Bom trabalho. Eles têm muito dinheiro. Você deveria tentar se tornar amiga dele. Eu não escolho amigos com base no dinheiro que eles têm. Desculpe, mas isso não vai acontecer. Para ser honesta, eu gostei do Christian, mas tinha certeza de que nunca mais nos encontraríamos. Então tentei tirá-lo da cabeça. Depois que as férias acabaram, fui para o ensino médio pela primeira vez. Dessa vez, as coisas serão diferentes. Minha mãe não vai arruinar minha vida de novo. A primeira pessoa que encontrei foi a Kira. Minha mãe consideraria isso um mau sinal. Você é tão legal. Quer dar uma volta comigo hoje à tarde? Eu não conhecia aquele cara, mas já estava sentindo pena dele. Desculpe, tenho planos para hoje. Essa voz, talvez eu conhecesse. Helena, que surpresa. Pensei que você nunca mais viesse para a escola. Eu não te daria essa satisfação. Você deixou sua vassoura no estacionamento? Não, minha Nimbus 2024 está em casa. Você gosta de Harry Potter? O que acha de assistirmos todos os vídeos hoje à tarde? Você disse que tinha planos. Eu não esperava que o Christian me defendesse. Foi muito bom. Daquele momento em diante, começamos a passar muito tempo juntos e nos tornamos amigos rapidamente. Ele era um cara legal. Por que ele escolheu aquela bruxa em vez de mim? Será que ela o enfeitiçou? À noite, Christian e eu gostávamos de dirigir pela cidade em seu carro. Ele ligava a música alta e eu me levantava e colocava a cabeça para fora do teto solar. Uhul! Um dia, estávamos passando por uma mansão luxuosa quando a senhora Molly saiu de lá. Ah, essa é a sua casa? Parece incrível. Acho que... Podemos parar e dizer oi para sua mãe? Outra hora. Christian virou para o outro lado antes que a Molly nos visse. Ele provavelmente tinha vergonha de ser visto comigo. Fiquei arrasada, mas tentei não demonstrar. Continue assim, Helena. Não perca sua chance. Não é bem assim, mãe. Separei suas roupas por cor. Você precisa usar cores diferentes todos os dias para ter sorte. Parecia bobagem e eu nem disse nada. O que você está fazendo? Essas roupas têm uma energia ruim. Você não deveria usá-las. Eu decido que usar ou não. Todos os dias, minha mãe inventava novas regras idiotas que ela queria que eu seguisse. Volte aqui e coloque meias diferentes. Mas um dia, ela foi longe demais. Quando cheguei em casa, ela estava segurando uma tesoura. Minha mãe veio até mim com um brilho maníaco nos olhos. As cartas disseram que você precisa cortar o cabelo. Isso vai fortalecer o seu vínculo com o Christian. Você não pode fazer isso. É o que vamos ver. Minha mãe parecia uma psicopata. Eu me tranquei no meu quarto e não saí a tarde toda.
quando a noite caiu, entrei furtivamente no quarto da minha mãe, encontrei todas as tesouras e as escondi. Por causa dela, eu não podia nem convidar o Christian para ir me visitar. É por isso que só saíamos na escola ou dirigíamos pela cidade. Um dia, o Christian me levou a um lugar lindo. Isso é incrível! Eu sabia que você ia gostar! Ele tocou meu cabelo e sorriu gentilmente. Nossos olhos se encontraram e meu coração começou a bater forte. Você é tão linda! Fiquei vermelha como um tomate e rapidamente me virei para que o Christian não visse. Algo mudou entre nós depois daquele momento. Eu me apaixonei por ele. Naquele dia, eu voltei pulando para casa, mas minha alegria desapareceu assim que vi pessoas saindo de lá. Você está em apuros. Você deveria contratar um bom advogado. O que aconteceu? As coisas que dei à senhora Molly não ajudaram. Ela me chamou de fraude e foi ao tribunal. Mas essa não foi a pior parte. Minha mãe não se preocupou em registrar seu negócio e os advogados da senhora Molly descobriram. Terei que pagar uma multa enorme, mas não tenho tanto dinheiro. Minha mãe não era uma pessoa má, apenas estúpida, e eu senti pena dela. Não chore, vamos dar um jeito. No dia seguinte, pedi ajuda ao Christian. Por favor, convença sua mãe a retirar o processo. Nós lhe pagaremos de volta, mas precisamos de algum tempo. Christian não estava agindo como sempre. Depois daquela conversa, ele começou a me evitar. Ele também deixou de esperar por mim depois das aulas. Parece que o Christian finalmente percebeu que deveria ficar longe das bruxas malucas. Se você não se calar, eu te transformo em um sapo. Doeu, mas eu não acreditava que o Christian pudesse ter mudado tão drasticamente sem motivo. No dia seguinte, ele não foi à escola nem atendeu minhas ligações. Comecei a me preocupar. E se algo ruim tivesse acontecido com ele? Então, fui até a casa do Christian depois da escola. Seu filho está? Meu filho? Christian. Querida, o nome do meu filho é Jacob. Ele está estudando em Londres. Christian é meu motorista. Então o Christian não era quem ele dizia ser? Mas por que ele estava mentindo para mim? Senhorita Molly, por favor, retire o processo. Não quero saber. Sua mãe está enganando as pessoas e ela precisa ter o que merece. Mamãe teve que dar todas as suas economias e ainda assim não foi o suficiente para pagar as dívidas. Sua casa de magia foi fechada e minha mãe caiu em depressão. Por que você não tenta encontrar um novo emprego? Estou cansada. Não quero nada. As cartas previram isso. Quando você vai parar de confiar nessas cartas? Elas são apenas pedaços de papel. Nunca mais diga isso. Logo, todos na escola descobriram nossos problemas. Eu me tornei uma pária, assim como antes. Helena, meus pais fundaram uma instituição de caridade. Se você me pedir gentilmente, nós doaremos algumas coisas para você. Minha avó tem alguns suéteres velhos. Posso te dar eles. Coloquei meus fones de ouvido e tentei ignorá-las. Um dia, uma nova garota foi transferida para nossa turma. O nome dela era Samantha. Seu cabelo parece um ninho de pássaro. Deixa eu adivinhar. Você não pode pagar um bom cabeleireiro? Meus pais são ricos. Eu tentei de tudo, mas nada funciona. Experimente esse creme. Eu mesmo desenvolvi. Se eu fosse você, não aceitaria nada dessa bruxa. Ah, cale a boca. O cabelo dela é incrível. Samantha começou a usar meu creme e... logo, seu cabelo começou a ficar muito melhor. Ele está tão sedoso quanto a crina de um unicórnio. Eu também quero experimentar. Eu também quero. Eu também. Pouco a pouco, a escola inteira começou a usar meu creme. Boatos sobre ele se espalharam rapidamente pela cidade e, logo, todo mundo estava pedindo. Samantha e eu nos tornamos amigas. Ela era uma especialista em computadores e me ajudou a criar um site. Depois de algum tempo, minha loja online se tornou muito popular. Comecei a ganhar um bom dinheiro. Isso deve ser o suficiente para pagar nossas dívidas. Helena, você é uma garota tão inteligente. A propósito, você deveria usar aquela blusa rosa amanhã. E também... Não comece de novo. Mamãe se recuperou da depressão e até encontrou um emprego normal. Não sei quem era mais louco, minha mãe ou o cara que a contratou. Um dia, alguém me pediu meu creme novamente. Eu conhecia bem a área e decidi entregá-lo pessoalmente. Aqui está seu creme. Obrigada. Eu estava morrendo de vontade de experimentá-lo. Eu estava prestes a sair quando um cara apareceu de repente atrás da garota. Christian? Sinto muito por ter desaparecido daquele jeito. Eu venho de uma família pobre. Minha irmã e eu fomos criados pelo nosso avô. Recentemente, ela foi diagnosticada com uma doença muito cara de tratar. É por isso que encontrei todos os tipos de empregos possíveis e trabalhei com a senhora Molly. Mas por que você fingiu ser filho dela? Você e sua mãe presumiram que eu era, e eu apenas joguei junto. Eu havia gostado muito de você, então fiquei com medo de que você ficasse decepcionada comigo se descobrisse a verdade. Saí da escola porque minha irmã piorou. Fomos para outra cidade para que ela pudesse fazer um tratamento. Sinto muito que você e sua irmã tenham passado por isso, mas você está errado sobre uma coisa. Eu nunca ficaria decepcionada com você. Nossos dedos se entrelaçaram e arrepios percorreram minha pele. Sentindo que poderia me afogar em seus olhos, fiquei na ponta dos pés e o beijei na bochecha. Logo, Christian voltou para a escola. Ele não escondia mais que vinha de uma família pobre.
Eu sabia! Vocês são perfeitos um para o outro. Esqueceu que eu prometi transformá-la em um sapo? Ai, doeu! É tudo culpa sua. Claro, eu sou uma bruxa, sabia? Christian e eu nos tornamos um casal. Mamãe largou um emprego para fazer suas próprias coisas de novo. Assim que eu fiz 18 anos, saí de casa e comecei a universidade. Ainda gosto de química e até criei uma linha inteira de produtos para o cabelo. Olá, eu sou a Brigitte. Eu tenho uma irmã mais velha chamada Angelina. Hoje em dia, somos carne e unha, mas nem sempre foi assim. Costumávamos brigar o tempo todo quando éramos crianças. Eu não suportava a Angelina e não perdia uma oportunidade de mexer com ela. Por exemplo, muitas vezes eu derramava água na cama da minha irmã enquanto ela dormia e tirava sarro dela. Mãe, pai, vocês deviam comprar fraldas para a Angelina. Ela molhou a cama de novo. Mas um dia, minha irmã acordou no meio da noite e me viu. Nossa, eu nunca tinha visto ela tão brava. Você vai ver só. Vai ter que me pegar primeiro. Sinto vergonha do jeito que eu costumava agir com ela. E tudo por culpa dos nossos pais. Eles sempre amaram mais minha irmã do que eu. Desde que eu me lembro, eles me contavam sobre todas as conquistas dela. E diziam que eu deveria ser mais como ela. Eu me sentia invisível. É por isso que eu a intimidava. As coisas continuaram desse jeito até ficarmos mais velhas. Um dia, nossos pais foram visitar nossa avó na casa de repouso. Angelina e eu ficamos sozinhas e brigamos de novo. Fizemos uma grande bagunça, mas eventualmente recobramos o juízo e começamos a arrumar a casa. Enquanto arrumávamos tudo, nos reconciliamos e percebemos que deveríamos apoiar uma a outra em vez de competir. Quando nossos pais voltaram, Angelina os repreendeu pela maneira como me tratavam. Vocês têm razão, meninas. É por nossa culpa que vocês não se davam bem. As coisas vão mudar a partir de agora. E mudaram. Por um tempo, pelo menos. A Angelina se tornou minha melhor amiga. Nossos pais pararam de ter uma filha favorita. Eu não me sentia mais uma sombra da minha irmã e estava aproveitando a vida. Eu até arranjei um namorado. O nome dele era Stan. Nós nos tornamos um casal depois que ele confessou que gostava de mim há muito tempo. Você parecia um cacto espinhoso e eu tinha medo de falar com você. Mas agora vejo como você é fofa. Se esse é o seu jeito de me convidar para sair, então eu aceito. As coisas estavam melhorando. No entanto, como você deve ter adivinhado, esse não foi o final da minha história. Ele estava apenas começando. Um dia, minha mãe recebeu uma ligação da casa de repouso da vovó e ficou branca como um lençol. Acontece que a vovó quebrou a perna enquanto se divertia em um cruzeiro. Aparentemente, ela decidiu mostrar aos jovens como dançar a dança da cordinha, mas acabou caindo e machucou a perna. Mas o que mais chateou a mamãe foi o fato de que a vovó precisaria morar conosco enquanto se recuperava. Vai ser um desastre. Qual é, mãe? Vai ficar tudo bem. A vovó é sempre tão querida quando a visitamos. Mamãe pareceu pensar em nossas palavras e então sorriu maliciosamente. Nesse caso, vocês duas vão cuidar daquele anjo enrugado. Seu pai e eu temos muito trabalho a fazer. Minha irmã e eu trocamos olhares confusos, mas concordamos. O que de tão ruim poderia acontecer? Oh, como fomos ingênuos. A vovó Grace começou a mandar em nós e a reclamar assim que passou pela porta. Isso aqui não é uma casa, é um lixão. Angelina, me leve até a TV e massageie meu pescoço. Brigitte, limpe minha dentadura. Bom, divirtam-se, meninas. Estou indo trabalhar. Mamãe nos deixou com a vovó e a partir de então não tivemos mais um minuto sequer. Nossa avó era pior que um bebê. Angelina e eu nos esforçávamos para agradá-la, mas ela vivia descontente e reclamava de tudo. A sopa está fria. Vocês querem que eu fique doente? Agora está quente que nem lava. Eu posso queimar minha língua desse jeito. A vovó não nos deixava nem dormir à noite. Ela dormia no nosso quarto e roncava que nem um trem de carga. Ela também tinha problemas de audição, então durante o dia ela ligava a TV tão alto que dava para ouvir do outro lado da rua. Minha irmã e eu não conseguíamos dormir nem estudar. Claro, nosso desempenho escolar foi prejudicado por causa disso. Mas sabe o que mais doía? Nossa mãe não dizia nada sobre as notas ruins da Angelina, enquanto eu sempre recebia uma bronca. Brigitte, você não vai entrar numa boa faculdade com uma nota dessas. Minha felicidade não durou muito. Voltamos à estaca zero. Mamãe estava agindo como se o mundo girasse em torno da Angelina e eu fosse a pior filha do mundo. Eu até comecei a me perguntar se ela estava certa. Eu me esforcei ao máximo para deixar meus pais orgulhosos de mim. Eu ajudava em casa, cortava a grama e cuidava da vovó. Ainda assim, mamãe parecia não notar meus esforços e sempre encontrava algo para criticar. Brigitte, olha essas olheiras. Sua irmã está sempre com a aparência impecável. Peça algumas dicas a ela. Oh, claro.
Eu parecia uma camiseta amassada. Eu não conseguia me lembrar da última vez que tive uma noite inteira de sono. Um dia, eu estava passando pelo quarto dos meus pais e os ouvi discutindo. Como você pode ser tão sem coração? Por que você trata sua mãe tão mal? Porque ela é insuportável. Ela sempre foi muito rígida comigo. E você não se atreva a levantar a voz para mim. Nossa, eles nunca tinham brigado assim antes. Meu estômago fez um nó. Eu queria falar com a Angelina. Então voltei para o nosso quarto, mas ela não estava lá. Sua irmã acabou de sair. O quê? Sem me avisar, liguei para a Angelina e exigi uma explicação. Desculpa, Brigitte. Conheci uma galera legal e eles me convidaram para uma festa. Por favor, não diga nada aos nossos pais. Eu não queria brigar com minha irmã porque tínhamos acabado de aprender a nos dar bem. Então concordei em não falar nada. Resolvi fazer meu dever de casa, mas a vovó usou sua muleta para chutar meus livros. Por que você fez isso? Sil, vou contar histórias da minha juventude. Naquela época... Ah, não. Eu senti como se estivesse presa em um pesadelo. No dia seguinte, na escola, decidi contar ao Stan sobre os meus problemas. Ele sempre sabia como me animar. Querida, você só precisa relaxar um pouco. Vamos sair nesse final de semana, só você e eu, com uma condição. Qual, querida? Nunca mais me chame de querida. Um pouco depois, recebi uma ótima notícia. Nosso diretor disse que nossa escola participaria de um programa de intercâmbio. O aluno que criasse o projeto mais legal baseado em seu livro favorito estudaria durante um ano inteiro em uma escola muito cara e prestigiada na Alemanha. Meus colegas imediatamente se inscreveram para a competição. Decidi me juntar a eles. Eu queria vencer e provar para minha mãe que eu era tão capaz quanto a Angelina. Escolhi um livro do Harry Potter e comecei a trabalhar no projeto naquela mesma noite. Ou pelo menos tentei. A vovó continuava me distraindo. Ela não aceitava um não como resposta e começava a chorar se eu não prestasse atenção nela. Tô entediada. Vamos dançar. Vovó, a senhora está numa cadeira de rodas. Sua perna está quebrada. Ninguém liga para mim nessa casa. Suspirei pesadamente, liguei a música e comecei a mover a vovó pela sala. Ela estava se divertindo, mas eu estava tão cansada que mal conseguia me mexer. O que mais me irritava é que a Angelina estava saindo o tempo todo com seus novos amigos e não me ajudava em nada. Seus amigos eram algum tipo roqueiros e, por causa deles, minha irmã começou a ter hobbies estranhos. Ela comprou uma guitarra, mudou completamente o visual e começou a ouvir músicas sombrias. Ela até pintou sua parte do quarto de preto. Eu não gostei nem um pouco e disse isso a ela. Angelina, você sonhava em fazer ginástica artística e trabalhos de caridade, mas agora parece que saiu de um filme de terror. Calma, querida. Estou apenas tentando me encontrar. Não há nada de errado com isso. Percebi que a música é a minha vocação. Talvez ela estivesse certa. Eu não deveria tê-la julgado por seu hobby. Mas, pelo amor de Deus, por que todo mundo estava me chamando de querida? Isso fazia meu sangue ferver. Como você deve ter adivinhado, não tive tempo de trabalhar no meu projeto naquela noite. No dia seguinte, Stan e eu concordamos em sair. A Angelina saiu cedo para um ensaio, então decidi perguntar à minha mãe se ela poderia cuidar da vovó por algumas horas. No entanto, meus pais estavam brigando de novo. Não aguento mais o seu temperamento. Você não é a mesma mulher com quem eu casei. Papai gritou que precisava de um tempo para pensar, fez as malas e saiu. Mamãe se trancou no quarto e disse que não estava com vontade de falar com ninguém. Minha família estava desmoronando e eu me sentia miserável. Eu queria sair com o Stan e esquecer tudo, então pedi à vovó que se comportasse enquanto eu estivesse fora. Logo, encontrei meu namorado. Pensei que faríamos um piquenique ou iríamos ao cinema, mas ele me levou a uma festa barulhenta. Você não disse que seríamos só nós dois? É, mas esqueci que já tinha combinado de sair com meus amigos. Não posso cancelar meus planos por sua causa, posso? Vamos lá, vai ser divertido. Suas palavras fizeram eu me sentir ainda pior, mas tentei não me prender a elas. Eu queria dançar e relaxar, mas... Minha mãe me ligou e exigiu que eu voltasse para casa. A vovó aparentemente decidiu tomar banho e queria que eu lavasse as costas dela. Ela estava falando sério. Caramba! Suspirei cansada e disse que estaria lá em breve. Então, encontrei o Stan e pedi para ele vir comigo, mas ele estava conversando com algumas garotas e se recusou a me ajudar. Brigitte, você acha que eu sou louco? Não vou perder o fim de semana para ficar cuidando de uma velha rabugenta. Lágrimas arderam em meus olhos. Eu me senti humilhada, mas não deixei transparecer e saí da festa de cabeça erguida. Quando cheguei em casa, vi algo estranho. Minha mãe estava levando doces para minha irmã e fazendo carinho na cabeça dela. O que está acontecendo? Você ficou cega? Não está vendo que a Angelina está doente?
Acontece que minha mãe pensava que minha irmã estava se vestindo de gótica porque estava deprimida. Ela se recusava a acreditar que era apenas parte de sua nova aparência de rockstar. Brigitte, faça uma massagem nos pés da sua avó. Vou levar a Angelina para fazer compras. Talvez isso anime minha querida menina. Acredita nisso? Ninguém se importava que eu estivesse à beira de um colapso nervoso. Quase sem conseguir conter minha raiva, eu parei minha irmã. Podemos conversar? Por que a mamãe acha que você está deprimida? Eu não estou exatamente emocionada com esse cuidado todo também. Mas ela vai pirar se descobrir que eu larguei a ginástica e fui para a música. Elas saíram e eu fiquei sozinha com meus problemas. Depois que finalmente coloquei a vovó para dormir, me sentei para trabalhar no meu projeto do Harry Potter. Mas eu estava tão cansada que desmaiei em cima da mesa. As coisas estavam piorando a cada dia. Mamãe estava arrastando minha irmã para psicólogos em toda a cidade e fazendo de tudo para animá-la. Enquanto isso, eu estava quase invisível. Eu fazia tudo o que a vovó pedia e tentava trabalhar no meu projeto sempre que conseguia um tempo livre. Eu queria muito que alguém dissesse que sentia orgulho de mim, mas parecia que ninguém se lembrava da minha existência. Papai disse que precisava de mais tempo para pensar e tudo o que meu namorado se importava era se divertir. Stan, estou ficando sem tempo. Você pode me ajudar com o projeto? Isso é tão chato. Vamos para o parque aquático em vez disso. Você sabe que eu não posso deixar a vovó sozinha por muito tempo. Então te encontro depois que você resolver seus problemas. Eu estava tão sozinha. E um dia, minha irmã de repente me ligou e disse que tinha fugido de casa e ia morar no trailer de uma amiga por um tempo. A mamãe está me sufocando. Eu disse a ela que vou para uma faculdade de música, mas ela nem me deu ouvidos. Ela vive dizendo que eu preciso me tratar. A Angelina me deu um endereço e me pediu para levar algumas roupas para ela. Por favor, não diga à mamãe onde me encontrar. Não fiquei animada com a notícia, mas concordei em ajudar minha irmã. Coloquei as roupas dela em uma mochila e fui até aquele endereço. O que eu não sabia era que a mamãe estava me seguindo. Ao ver a Angelina, ela a agarrou pelo braço e a arrastou até o carro. O pior foi que minha irmã achou que eu a tinha delatado. Sua traidora! Eu confiei em você! A Angelina voltou para casa, mas não falou mais comigo. Meu olho começou a tremer de estresse. A única coisa que me acalmava era trabalhar no meu projeto tarde da noite. Logo, ele finalmente estava pronto. Eu o carreguei com orgulho para a escola. No entanto, assim que cheguei lá, recebi uma ligação da minha mãe. Assim que a atendi, ela começou a gritar comigo. Acontece que a vovó caiu e se machucou de novo. Era para ela tirar o gesso e voltar para a casa de repouso amanhã. Mas agora ela vai ficar mais tempo com a gente. E a culpa é toda sua. Eu comecei a chorar. Naquele momento, o Stan estava passando. Em vez de tentar me confortar, ele riu. Não aguentei e gritei que tínhamos terminado. Eu não preciso de um namorado no qual não posso confiar. Ele ficou tão bravo que arrancou meu projeto das minhas mãos e o jogou no chão. Ah, é? Bem, então pode dizer adeus aos estudos na Alemanha agora. Ah, não! Eu me esforcei tanto e foi tudo em vão. O que eu fiz para merecer isso? Corri para casa em lágrimas. No entanto, ninguém lá me animou. Eu finalmente surtei e comecei a gritar e destruir tudo ao meu redor. Vó, você está agindo como uma criança mimada. Ah, e Angelina, deve ser difícil ser tão amada pela mamãe. Você não tem nem ideia de como é quando seus próprios pais não notam você. Mãe, você é a pior de todas. Eu fiz de tudo para deixar você orgulhosa, mas você não se importa comigo. Fiquei tonta e desmaiei. Acordei na minha cama. Minha família preocupada estava reunida ao meu redor. Até mesmo meu pai. Achei que iriam me repreender de novo. Mas para minha surpresa, eles me abraçaram. Ai, mana, eu fiquei tão assustada. Sinto muito pela forma como tratamos você. Mamãe estava preocupada comigo quando era você quem precisava de ajuda. E então, a vovó se desculpou por seu comportamento e admitiu que estava agindo daquela maneira para que dessemos atenção a ela. Ela até caiu de novo de propósito, só para ficar mais tempo conosco. E então, ela se virou para minha mãe. Eu vi o jeito que você trata suas filhas. Se você não mudar, vai acabar como eu. Todo mundo vai te esquecer e te mandar para uma casa de repouso. Então, ela nos disse que recebeu o dinheiro do seguro depois do acidente no cruzeiro. Brigitte, você já passou por muita coisa por minha causa. Quero que use esse dinheiro para estudar na Alemanha, como você queria. Mamãe zombou dizendo que nunca acabaria sozinha. No entanto, ela teve uma péssima notícia. Papai disse que havia pensado em tudo e decidiu se divorciar dela. A Angelina disse que havia sido aceita em uma faculdade de música e iria se mudar em breve. Mamãe começou a chorar e me abraçou. Pelo menos eu tenho você.
Serei uma boa mãe de agora em diante. No entanto, eu disse a ela que já havia passado muito tempo tentando agradá-la. Agora, eu queria pensar em mim mesma e no meu futuro. Então, contei com a ajuda da minha avó e fui para a Alemanha. Mantenho contato com todos da minha família, menos com a minha mãe. Ela ficou completamente sozinha. Talvez algum dia eu possa perdoá-la, mas levará algum tempo. Algum conselho? Eu saí do bunker. O que vi foi terrível. Havia apenas prédios destruídos e alguns resquícios de civilização ao redor. Meus pais tinham razão. O apocalipse realmente aconteceu. Olá, meu nome é Sherry e você está assistindo ao canal Diário Privado. Temos muitas histórias interessantes aqui. Não se esqueça de assistir a minha primeiro. O início da minha vida foi bastante incomum. Eu nasci em um bunker e morei nele até completar 17 anos. Precisamos voltar ao distante ano de 1999 para entender como isso aconteceu. Uma máquina do tempo ainda não foi inventada, mas sempre podemos usar a imaginação, certo? Claro, eu ainda não tinha nascido. Meus pais tinham acabado de se casar. Eles trabalhavam como cientistas em uma pequena cidade. Caso você não saiba, naquela época, muitas pessoas estavam preocupadas com o problema do ano 2000. Muitas pessoas acreditavam genuinamente que assim que chegasse o ano 2000, todos os computadores e equipamentos iriam quebrar e... BUM! O mundo acabaria. Há muitos artigos sobre isso na internet. Meus pais estavam entre os que acreditavam que o fim do mundo estava próximo. Eles construíram um bunker embaixo de sua casa, equipararam-no com um gerador e tudo o que era necessário para sobreviver, como comida e água potável. Na véspera do ano novo, eles entraram no bunker e fecharam a porta com um cadeado com segredo. Estaremos seguros agora. Alguns anos depois, eu nasci. Meus pais haviam construído uma enorme biblioteca em seu bunker e usaram todos os tipos de livros para me ensinar. Eles até estudaram medicina e removeram meu apêndice sozinhos. Bem, não é como se eles tivessem outra opção. Não havia nenhum hospital no bunker. Tudo que eu sabia sobre o mundo antes do apocalipse vinha de filmes em fitas de cassete antigas. Eu gostava da minha vida no bunker e até tinha um hobby. Eu lia vários livros sobre tecnologia e construía robôs simples usando peças de outros dispositivos. Por exemplo, fiz este aspirador robô com uma torradeira quebrada. No entanto, eu queria sair e ver o céu de verdade cada vez mais a cada dia. Infelizmente, meus pais eram contra. Sherry, o apocalipse destruiu tudo. Não há nada para ver. Eu acreditei neles até que um dia nosso rádio começou a tocar músicas modernas. Afinal, há outras pessoas por aí? Foi então que percebi que meus pais estavam errados e pedi permissão a eles para sair, mas eles não deixaram e eu não sabia o código da porta. Então, um dia, nosso gerador quebrou, faltou energia e a porta se abriu automaticamente. Eu aproveitei minha chance. Enquanto os meus pais estavam ocupados consertando o gerador, peguei nossa Polaroid e subi as escadas. Eu queria tirar fotos de tudo para ver depois. No entanto, tive uma surpresa desagradável. Havia apenas um terreno sem vida e edifícios destruídos ao redor. O apocalipse realmente aconteceu! Eu ainda queria dar uma volta e aproveitar o sol. Foi assim que acabei no centro da cidade. O que vi lá me surpreendeu. Enormes arranha-céus, lojas, multidões de pessoas. Havia tanta vida ao meu redor. Tinha tanta coisa acontecendo que eu não sabia o que olhar primeiro. À direita, um homem passeava com seu cachorro robô. E à esquerda, um robô passeava com um cachorro comum. Bip, bip. Ark é um bom garoto. A maioria das pessoas usava e-scooters e hoverboards. E todo mundo andava segurando algum aparelho. Mais tarde, descobri que eram smartphones. Havia carros sem motorista nas ruas. Uau! Se eu estava sonhando, não queria acordar. Parei uma pessoa aleatória e perguntei se um apocalipse havia acontecido ou não. Claro que não. Estamos usando mais tecnologias do que nunca. Vê? Essa era uma notícia incrível! Peguei minha Polaroid para tirar fotos de tudo e mostrar aos meus pais. Mas então, uma foto que minha família e eu tiramos no dia anterior caiu. Coloquei-a no bolso e segui em frente. Acontece que muitos cientistas moravam naquela cidade. É por isso que havia tantas coisas incríveis lá. Eu até vi um mini avião sendo testado. Em breve, todos estarão pilotando essas belezuras. Nunca fiquei tão animada na vida. À noite, fiquei com fome e entrei em uma loja de conveniência. Eu não sabia como funcionava o dinheiro e achava que toda a comida era de graça, como no nosso bunker. Peguei alguns chips, sentei no chão e comecei a comer. Mas então, o funcionário da loja correu até mim. Era o cara mais lindo que eu já vi. Para ser honesta, eu não tinha visto tantos caras ainda. Mas enfim, ele começou a gritar que iria chamar a polícia e exigiu que eu pagasse. Ah, me desculpe. Não sei como as coisas funcionam por aqui. Você cresceu na selva? Não, num bunker.
Sim, certo. E eu sou da Lua. Sério? Você é um astronauta? Nossa, você é estranha. Eu só estava brincando. O nome dele era Keno. Ele não acreditou na minha história e exigiu que eu pagasse pelos chips. Eu disse a ele que não tinha dinheiro e perguntei se havia outra forma de pagar minha dívida. Ok, você pode limpar o chão antes da loja fechar. Ainda preciso consertar a porta automática. Eu esperava que ele me desse algum tipo de balde voador ou um esfregão mecânico. Mas para minha decepção, tive que limpar o chão à moda antiga. O Keno não conseguia entender porque a porta continuava travando. Droga, parece que vou ter que chamar a assistência. Calma, a assistência já está aqui. O quê? Me dê as ferramentas e 5 minutos e eu consertarei isso. Sim, claro. Como se eu acreditasse que uma garota é boa nessas coisas. Ele ainda nem tinha terminado de falar e eu já tinha terminado. Tadã! Um fio se soltou, só isso. Nossa, retiro o que eu disse. Onde você aprendeu a fazer isso? Eu li muitos livros no bunker. Quando eu tinha 8 anos, fiz um cutucador de nariz elétrico. Ah, onde estão meus modos? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Cherry. Haha, você é tão estranha, Cherry. Suas piadas sobre o bunker são demais. Acho que meus amigos iriam gostar de você. A propósito, estou indo a uma festa agora, quer vir? Eu não sabia o que eram festas, mas concordei mesmo assim, porque queria aprender o máximo possível sobre o mundo real. Fechamos a loja e seguimos para a estação. Chegaremos em 10 minutos usando o trem. O que é isso? Você está falando sério? É um trem elétrico de alta velocidade. Você acabou de se mudar para cá? Estou te dizendo, eu cresci em... Ah, você não vai acreditar em mim mesmo. Sim, eu acabei de me mudar para cá. O trem chegou na estação. Oh, meu Deus! Parecia uma nave espacial e se movia tão rápido que fiquei pressionada contra o assento. A visão da cidade fora da janela até ficava turva. No caminho para a festa, descobri que o Keno queria ser ator e trabalhava meio período naquela loja. Quando chegamos, ele me apresentou aos seus amigos. Qual é o seu Instagram, Cherry? O que são Instant Drams? Eu sei. Isso foi constrangedor. Mas eu não sabia nada sobre redes sociais naquela época. Felizmente, ninguém me ouviu por causa da música alta. Logo, a polícia chegou e todos ficaram tensos. Acabou a festa! Recebemos 3 reclamações de barulho. Os policiais nos levaram para a delegacia. Eles começaram a verificar as identidades de todos. Keno e seus amigos foram multados e liberados. Então chegou a minha vez. Onde está sua identidade? Não tenho isso. Nasci num bunker e saí pela primeira vez hoje. Eu não nasci ontem. Você acha que eu vou acreditar nessa história? O policial achou que eu estava enganando, então me perguntou os nomes dos meus pais e os buscou no sistema. Isso é estranho. Diz aqui que eles estão desaparecidos desde 1999. Isso fazia todo sentido, na verdade. Esse foi o ano em que eles se esconderam no bunker. O policial continuou procurando e acabou dizendo que encontrou meus avós maternos. Ele ligou para eles e pediu que viessem à delegacia. Aqui está sua neta. Ela foi presa em uma festa. Vocês deveriam ficar de olho nela. O casal de idosos ficou tão surpreso que nem disse nada enquanto éramos expulsos da delegacia. Isso deve ser um erro. Não temos neta. Quem é você, garota? Vovô e vovó não sabiam de mim. Para provar que eu não estava mentindo, mostrei a foto minha e dos meus pais. Meu nome é Sherry, e meus pais estiveram em um bunker esse tempo todo, porque pensavam que o mundo havia acabado. Eles olharam para a foto e começaram a chorar de alegria. Ah, não acredito. É realmente nossa filha e seu marido. Passamos tantos anos lamentando. Já tínhamos perdido a esperança de vê-los novamente. Cherry, você pode nos mostrar onde você morava? Claro! Contei a eles que a entrada do bunker ficava em um bairro abandonado. Vovô chamou um táxi sem motorista e fomos até lá. Meia hora depois, descemos e encontramos meus pais preocupados. Eles imediatamente começaram a me repreender por ter fugido. Porém, então, eles finalmente perceberam que eu não havia voltado sozinha. Mãe? Pai? São vocês mesmo? Nossa! Devo ter chorado um oceano quando você desapareceu. Demos um abraço coletivo. Demorou muito para eu e meus avós provarmos aos meus pais que o mundo não havia acabado. Vamos subir. Nós podemos viver juntos em nossa casa. Contei-lhes tudo sobre as novas tecnologias e mostrei-lhes as minhas fotos Polaroid. Demorou um pouco para convencê-los, mas em poucas horas eles finalmente concordaram em deixar o bunker. Fomos morar com meus avós e uma nova vida começou para mim. Comprei um smartphone, fui a uma escola pela primeira vez na vida e decidi que queria ser engenheira. Meu avô trabalhava em um centro de pesquisa e prometeu me conseguir um estágio lá. Porém, meus pais não conseguiam aceitar o fato de que o mundo havia mudado. Eles tinham medo das novas tecnologias e tudo lhes parecia estranho. Eu queria ajudá-los a se acostumarem com a nova realidade. Então comecei a levá-los para andar pela cidade. Isso foi um erro. Querido, você viu isso? Um robô está passeando com os cachorros. Que assustador! Então, chegamos à loja do Keno e tentei ensinar meus pais a pagar as compras com seu celular.
Meu amigo ficou surpreso ao me ver. Ah, Sherry, bom te ver. Você não foi liberada da delegacia com todos os outros e eu não sabia como entrar em contato com você. Quem são essas pessoas? Estes são os meus pais. Não seja muito duro com eles. Eles saíram do bunker há pouco tempo. Espera, então tudo que você disse era verdade? Só agora você percebeu isso? Enquanto conversávamos, meus pais saíram da loja. Pela janela, vi eles se assustarem com os drones voadores e caírem no chão, cobrindo a cabeça com as mãos. Desculpe, Keno. Preciso ir. Corri para fora. Os pedestres se aglomeraram em volta dos meus pais. Eles estavam rindo e filmando em seus celulares, enquanto meus pais diziam coisas malucas. Agora eu entendi. O apocalipse aconteceu e os computadores dominam a humanidade. Isso mesmo. É tudo fake. Acordem, pessoal. Vocês vivem em uma simulação de computador. Seus lunáticos hilários. Esse vídeo vai se tornar viral com certeza. Era isso, eu estava farta. Depois de afugentar os curiosos, levei meus pais para casa. Infelizmente, naquela noite, o vídeo deles se tornou viral. Não só jornalistas, mas também psiquiatras se interessaram pela nossa história. Na manhã seguinte, eles vieram à nossa casa e disseram que tínhamos que ir à clínica com eles. Meus pais foram levados para uma enfermaria separada e eu fui examinada pessoalmente pela médica-chefe da clínica, a doutora Marsh. Ela fez alguns testes e conversou bastante comigo. Sherry, o que você vê nessa foto? Uma bolha em forma de borboleta. Esse é o teste de Rorschach. Já li sobre ele. Vejo que você é uma garota esperta. Você também acha que estamos todos em uma simulação? Claro que não! Meus pais apenas cometeram um erro e se empolgaram um pouco. Fui declarada sã e dispensada. Enquanto isso, meus pais ficaram trancados na clínica. Fiquei terrivelmente chateada, mas esperava que eles conseguissem ajuda e aceitassem a realidade em breve. Continuei morando com meus avós, estudando e saindo com o Keno. Um dia, ele me disse que todo mundo na internet estava chamando meus pais de malucos do bunker. Havia muitos memes terríveis sobre eles. Me desculpe, Sherry. Me arrependi de tirá-los do bunker. Era minha culpa eles estarem trancados em uma clínica. Eu tinha que fazer algo sobre isso. Decidi ir visitá-los e ter uma conversa séria. Mãe, pai, eu sei que vocês não estão loucos. Vocês percebem que isso é a realidade e não uma simulação? Claro que sim, querida. Só ficamos estressados quando vimos o quanto as coisas mudaram ao longo dos anos. Este não é mais o nosso mundo e nunca nos encaixaremos. Percebi que tinha que ajudar meus pais a voltarem para o lugar onde eles sentiam que pertenciam, o bunker. Então, procurei a doutora Marsh e tentei explicar que meus pais eram saudáveis e deveriam receber alta. No entanto, ela apenas riu friamente. Eu sei que não há nada de errado com eles, mas o caso deles é tão interessante que me ajudou a me tornar popular na comunidade científica. Vou escrever um livro e gravar um documentário sobre seus pais. Eles são minha porta de entrada para a riqueza e a fama. Não vou deixá-los ir. Que coragem a dela! Ela mexeu com a família errada. Eu distraí a doutora Marsh e roubei seu crachá da mesa. Entendi. Obrigada pelo seu tempo. Tchau. Em seguida, pedi ajuda ao Keno. Veja essa foto. Precisamos fazer eu me parecer com a doutora Marsh. Você veio ao lugar certo. Ele queria ser ator, lembra? Fomos até a faculdade dele, encontramos uma peruca e fizemos uma maquiagem que me fez parecer mais velha. Legal! Agora ninguém vai suspeitar de nada. Na manhã seguinte, o Keno foi à casa da verdadeira senhora Marsh para atrasá-la. Enquanto isso, mostrei calmamente meu crachá e entrei na clínica. Fui até o quarto dos meus pais e os levei para fora. Psiu, sou eu, Sherry. Querida, o que você está fazendo? Não tenho tempo para explicar. Me sigam. Vou tirar vocês daqui. Ao mesmo tempo, Keno estava usando suas habilidades de atuação para distrair a médica malvada. Tem alguém aqui? Eu sou cego e meu cão-guia fugiu. Me ajude a chegar em casa. Eu não sou paga para ajudar você. Peça a outra pessoa. Aliás, ela não sabia que meu amigo estava filmando tudo secretamente com seu celular. Ele não conseguiu atrasá-la por muito tempo, mas foi o suficiente para eu tirar meus pais da clínica. Já estávamos quase saindo, quando minha peruca caiu. O segurança percebeu e começou a correr atrás de nós. O quê? Parem aí mesmo! Eu deixei 3 scooters do lado de fora, caso precisássemos fugir rapidamente. Eu disse aos meus pais para voltarem para o bunker e segui na outra direção para despistar o segurança. Ele me seguiu, mas eventualmente me perdeu de vista. Então, dei meia volta e encontrei meus pais no bunker. Funcionou! Ninguém sabe onde fica a nossa casa. Vocês podem relaxar. Sherry, você não vai voltar conosco? Não, sinto muito, mas o meu lugar é aqui. Gosto desse futuro, das novas tecnologias e inovações. Isso mesmo, Sherry. Você é tão talentosa.
Tenho certeza de que alcançará tudo o que quiser. Prometi visitar meus pais com frequência e nos despedimos com um abraço. Logo, o vídeo da Dra. Marsh se recusando a ajudar um homem cego se tornou viral. O público ficou furioso e a mulher foi demitida. Ela teve o que mereceu. Ken e eu nos tornamos um casal. Morei com meus avós até entrar na faculdade. Agora estou estagiando em um centro de pesquisa e tentando criar uma assistente robótica parecida comigo. Ótimo! Ela parece tão real. Assim que a primeira versão estiver pronta, vou entregá-la aos meus pais para que eles não sintam tanta falta de mim. O progresso não pode ser interrompido. Novas descobertas científicas são feitas todos os dias. Você pode fazer parte disso ou se esconder das tecnologias em um bunker. Eu escolhi o meu caminho e não me arrependo. Você acha que uma máquina do tempo será inventada em breve? Veja só, essa é a minha família, ou costumava ser. Ali está minha mãe, meu pai, meu irmão Dwight e meu cachorrinho Lucky. Papai o deu pra mim. Olha só seus olhos enormes. O Lucky quer muito que você se inscreva no canal. Você não vai desapontá-lo, vai? E essa sou eu, Rebecca. Eu tive uma infância normal, mas um dia algo terrível aconteceu e minha vida nunca mais foi a mesma. Oi, pessoal! Minha mãe sempre amou o Dwight mais do que eu. Ela o mimava e nunca o punia, embora meu irmão estivesse sempre mal-humorado e fosse bem preguiçoso. Crianças, por que o chão está tão sujo? Rebecca, você brincou lá fora? Não, mãe, juro! Deve ter sido o maldito do seu vira-lata, então. Fui eu não tirei o tênis quando entrei. Ah, está tudo bem, querido. Mamãe não estava brava. Tanto faz. Meu pai me adorava. Ele trabalhava dias a fio para nos sustentar e me comprar presentes. Rebecca, coelhinha, trouxe uma coisa pra você. Nossa, uma boneca! Ela é tão bonita! Você deveria ter me comprado sapatos novos. A Rebecca não precisa de mais brinquedos. Morávamos em uma casa velha e apertada. Eu sonhava em me tornar arquiteta e projetar uma casa de praia incrível para nós. Infelizmente, um dia, percebi que meu sonho poderia nunca se tornar realidade, porque eu tinha sérios problemas de visão. Não demorou até que eu não conseguisse mais distinguir os rostos. Os médicos disseram que eu podia ficar cega a qualquer momento. Eu precisava de uma cirurgia cara, mas não tínhamos dinheiro para isso. Papai queria vender nossa casa e nosso carro para me ajudar, mas mamãe foi contra. A Rebecca não é tão talentosa e não vai ser arquiteta mesmo. Você quer que fiquemos sem teto por causa dela? Eu vou salvar a visão da Rebecca, não importa o que aconteça. Mamãe não o deixou vender a casa e eles começaram a brigar como nunca antes. Enquanto isso, minha visão estava cada vez pior. Por algum milagre, meu pai finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para a cirurgia. Ele era meu herói. A cirurgia foi um sucesso. Eu podia ver de novo. Então continuei aprendendo a desenhar. Um dia, papai deveria me buscar no clube de arte. Esperei por ele várias horas, mas ele nunca apareceu. Então fui para casa sozinha, só para ver minha mãe chorando quando cheguei. Crianças, seu pai nos deixou e fugiu com outra mulher. Eu não acreditei nela. Papai nunca faria isso. Porém, ele não voltou no dia seguinte, nem uma semana depois. Nossas vidas mudaram drasticamente depois disso. Mamãe teve que trabalhar duro para sustentar Dwight e eu. Mas ainda assim, mal conseguíamos pagar as contas e minha mãe acabou levando o Lucky para um abrigo de animais. Mas foi o papai que me deu ele! Mal temos comida para nós. Não posso alimentar seu cachorro nojento. Chorei muito depois de perder meu único amigo, mas a vida continuou. Mamãe estava passando por momentos difíceis e eu fiz o melhor para ajudá-la. Até comecei a trabalhar meio período depois da escola. Enquanto isso, o Dwight não fazia nada, além de ficar deitado no sofá o dia todo. Ele acreditava que um dia ficaria rico magicamente sem levantar um dedo sequer. Que idiota. Apesar disso, ele ainda era o favorito da mamãe. Embora já tivessem passado anos desde a última vez que eu havia visto meu pai, eu continuava tentando encontrá-lo nas redes sociais. Eu não contei isso à mamãe, porque ela ainda estava brava com ele. Um dia, eu estava voltando da escola quando ouvi um miado melancólico e vi um gatinho assustado e faminto. Coitadinho, você precisa de um lar. Escondi o gatinho debaixo da roupa e estava prestes a entrar em nossa casa. Mas então notei algumas cartas em nossa varanda. Eu estava prestes a pegá-las, mas mamãe cortou minha frente. Ela amassou nervosamente as cartas e depois as queimou no quintal. Isso foi estranho. E a mesma coisa se repetiu várias vezes depois. Não importa o quanto tentasse, não conseguia descobrir o que minha mãe estava escondendo. Chamei o gatinho de coelhinho e escondi ele no meu quarto.
Eu sei, é um nome estranho e diferente para um gato, mas era assim que meu pai costumava me chamar. Mamãe era contra ter animais em casa, então escondi meu amigo fofo dela. Uma noite, alguém ligou para minha mãe. Ela parecia muito animada. O quê? Isso é tão repentino. Precisamos falar melhor sobre isso. Mais tarde, uma limusine elegante a pegou em casa. Ela voltou algumas horas depois. No dia seguinte, ela disse que queria que eu e Dwight fôssemos a um hospital e fôssemos examinados por um médico. Mamãe está agindo de um jeito estranho. E eu não me importo. Ele só se importava consigo mesmo. Mais tarde, fomos para o hospital e o Dwight e eu fomos examinados, exatamente como a mamãe queria. Ai, Dwight, você tem um corpo fraco. Eu deveria cuidar melhor de você. Ela estava de brincadeira. O Dwight parecia perfeitamente saudável. A única condição de que ele sofria era preguiça crônica. Porém, minha mãe começou a comprar todo tipo de vitaminas para ele e a tentar engordá-lo. Isso é tudo pra você, querido. Ela não deixava meu irmão fazer nada em casa. Todas as tarefas passaram a ser minha responsabilidade. Isso não fazia sentido. E eu senti como se estivesse enlouquecendo. Eu passava as noites com o coelhinho e me preparando para o vestibular. Uma noite, mamãe entrou correndo no meu quarto furiosa. Achei que ela tivesse descoberto sobre o gatinho, mas não foi isso. Rebeca, por que você ainda está procurando seu pai? Eu vi tudo. Ah, sim. Não me admirava que ela estivesse brava. Então, ela ligou para o Dwight e disse que precisava nos contar uma coisa. A verdade é que o pai de vocês morreu. Foi tudo culpa da Rebeca. Ele estava indo buscá-la quando sofreu um acidente. Você já tem idade suficiente para saber a verdade. Depois disso, ela me proibiu friamente de procurar o papai e saiu da sala com o Dwight. Por muito tempo não consegui me mexer. Papai morreu? A culpa foi minha? Lágrimas arderam em meus olhos e eu chorei a noite toda. Na manhã seguinte, decidi que precisava me recompor e ser forte. Depois de um tempo, percebi que minha mãe estava usando joias e roupas caras. Então ela comprou um carro novo. Tentei descobrir onde ela conseguiu dinheiro para isso, mas ela simplesmente me ignorou. Cuide da sua vida. Meu irmão não fez nenhuma pergunta porque ela lhe deu uma mesada gigantesca e comprou um videogame novo para ele. O que está acontecendo? Se não fosse pelo coelhinho, eu definitivamente teria enlouquecido. Mas meu gatinho me manteve calma. Ele se tornou meu amigo mais próximo. Um dia, sentei-me em frente ao computador e estava prestes a deletar todas as postagens que fiz procurando pelo papai, quando recebi uma mensagem de uma mulher. Ela não me disse o nome dela, mas descobri muitas coisas interessantes com ela. Acontece que meu pai era filho de um empresário muito rico e influente, o Sr. Benson. Ele era dono da metade da cidade. Havia rumores de que o Sr. Benson era cruel e ganancioso. Espere, isso significava que o tio Patinhas era meu avô? Caramba! Não vou te dizer meu nome porque tenho medo dele. Não sei o que aconteceu com seu pai. Tudo o que posso dizer é que o Sr. Benson ficou furioso quando seu filho se casou com uma mulher de família pobre. Foi por isso que ele cortou seu pai da vida dele e o desertou. Dá pra acreditar? Isso me surpreendeu. Mas sabe o quê? Isso me fez admirar o papai mais do que nunca. Afinal, ele escolheu o amor ao invés do dinheiro. Eu sentia saudades dele. Antes que eu pudesse digerir essas informações, algo mais aconteceu. Na manhã seguinte, o vovô veio até nossa casa. Ele estava vestindo um terno caro e parecia ao mesmo tempo cruel e arrogante. Eu imediatamente não fui com a cara dele. Meu filho morava aqui? Que miséria! Ele declarou que estava velho e procurando um herdeiro. Como meu pai o decepcionou, o vovô decidiu deixar seu império empresarial para o neto. Só um homem pode ser meu herdeiro. Então não estou interessado em você, garota. Meu nome é Rebeca. Sim, não me importo. Então, de repente, ele sorriu e abraçou o Dwight. Meu menino, vou lhe deixar toda a minha fortuna. Eu sabia que um dia me tornaria milionário. Que cena comovente. Até me deu vontade de vomitar. Enquanto eles estavam se abraçando, de repente notei uma limusine familiar lá fora. Eu tinha visto a mamãe entrando nela. Foi então que tudo ficou claro pra mim. Há muito tempo minha mãe sabia que meu avô queria fazer do Dwight seu herdeiro. E é por isso que ela começou a mimar o filho mais do que nunca. Agora eu sabia onde ela conseguiu o dinheiro para o carro. Mamãe logo anunciou que iríamos nos mudar para a mansão do vovô. Não tive escolha a não ser aceitar. Vocês irão morar comigo até o Dwight completar 18 anos. Depois de atingir a maioridade, ele herdará minha empresa. A propósito, não tolerarei nenhum animal em minha casa. Ele olhou pra mim como se soubesse sobre meu gatinho.
Isso me deixou preocupada, mas eu não estava disposta a abandonar o coelhinho. Eu já havia perdido meu melhor amigo uma vez. Eu não ia deixar isso acontecer de novo. Me deram um quarto espaçoso na mansão, então esconder o coelhinho foi fácil. Todos me tratavam como uma empregada. Bem, todos menos uma cozinheira idosa. Aquela linda mulher percebeu que eu não gostava de lá e fazia o possível para me animar. Rebeca, come esse muffin de chocolate e sorria. Obrigada. Você cuida melhor de mim do que minha própria mãe. O resto da equipe tratava o Dwight como se ele fosse um príncipe. O vovô adorava seu neto mimado e preguiçoso. Você é como um filho para mim, Dwight. Estou tão orgulhoso de você. Que bom saber disso, vovô. Sim, ambos eram insuportáveis. Meu irmão percebeu meu olhar irritado. Ciúmes, maninha. A propósito, não vou dividir minha herança com você. Assim que o vovô deixar tudo pra mim, vou te expulsar daqui. Eu não quero dinheiro dessa família mesquinha mesmo. Eu sabia que só podia contar comigo mesma. Papai pagou a cirurgia para salvar meus olhos. Eu não podia decepcioná-lo. Eu estava me preparando diligentemente para o vestibular. Uma noite, fiquei horrorizada ao descobrir que o coelhinho havia fugido do meu quarto. Ai, não! Se encontrarem ele, vão jogá-lo na rua! Corri para o corredor e comecei a procurar meu gatinho. Quando eu estava passando pelo escritório do meu avô, acidentalmente ouvi ele conversando ao telefone com seu médico. Foi assim que descobri que o vovô estava gravemente doente. Só precisamos esperar um pouco e eu estarei bem de novo. Eu me perguntei o que ele quis dizer com isso. Não tive tempo de pensar nisso porque naquele momento ouvi um miado. Eu corri e vi a cozinheira segurando meu gatinho. Acho que encontrei o seu amigo. Por favor, não conte a ninguém sobre ele. Eu realmente amo esse gatinho e não quero que ele seja jogado fora. Ah, Rebeca, você me lembra seu pai. Ele também adorava animais quando era jovem. Você conheceu meu pai? Sim, ele ainda era jovem quando comecei a trabalhar aqui. Precisamos ter uma conversa séria, querida. Ela me devolveu meu gatinho e fomos para o meu quarto. Assim que chegamos lá, ela confessou que há alguns anos, quando eu precisei fazer a cirurgia, meu pai foi até o meu avô e lhe pediu dinheiro. Mas o Sr. Benson não lhe deu um centavo e o mandou embora. Não estou surpresa, a ganância dele é lendária. É estranho que ele tenha decidido deixar tudo para o Dwight. É isso que me preocupa. Veja, o Sr. Benson precisa de um transplante de rim. Algo me diz que vocês estão aqui por um motivo. Era mesmo uma grande coincidência. Suas palavras me fizeram pensar. Então mais tarde entrei furtivamente no escritório do vovô e encontrei alguns documentos do hospital. Eles provavam que o Dwight era o doador perfeito para o Sr. Benson. Espere! Minha mãe sabia disso o tempo todo? É por isso que ela queria que fôssemos examinados? Eu não conseguia acreditar que minha mãe foi capaz de aceitar isso só para conseguir mais dinheiro. Eu imediatamente fui até ela e exigi uma explicação. Felizmente, o Dwight estava lá e ouviu tudo. E daí, quando o Sr. Benson descobriu que precisava de um doador, ele me contatou e pensamos em tudo. Depois que vocês foram examinados, ficou claro que o Dwight seria o doador perfeito. Seu avô prometeu torná-lo seu herdeiro se eu conseguisse convencer o Dwight a doar um rim depois de atingir a maioridade. Viu, maninho? Mamãe comprou vitaminas e doces pra você porque estava te preparando para uma cirurgia. Tem certeza que quer ficar milionário se esse for o preço a pagar? Dwight ficou sem palavras. Eu nunca o tinha visto tão chateado. Sugeri que saíssemos de lá e voltássemos para nossa antiga casa, mas nossa mãe não estava disposta a deixar essa oportunidade escapar e tentou impedir o Dwight. Querido, você não tem jeito. Você nunca será nada. Esta é a sua única chance de viver uma vida de luxo. Infelizmente, o Dwight deu ouvidos a ela e decidiu ficar na mansão até seu aniversário, para depois doar um rim e receber sua herança. Naquele exato segundo, vovô entrou na sala e gritou com raiva que sabia sobre o gatinho. Eu disse que não toleraria animais sujos dentro de casa. Livre-se dele ou eu farei isso por você. Tenho uma ideia melhor. Eu estava farta de tudo isso. Então, declarei com orgulho que voltaria para casa e levaria o coelhinho comigo. Minha mãe e meu irmão não queriam sair da luxuosa mansão e decidiram ficar lá. A escolha é de vocês, mas pra mim, já chega. Bem, pode ir. Não é como se nós nos importássemos mesmo. Em casa, percebi que a nossa caixa do correio estava lotada. Encontrei uma carta da prisão municipal entre a pilha de panfletos e contas. Era algum tipo de pegadinha? Abri o envelope e logo lágrimas escorreram pelo meu rosto. Papai havia enviado aquela carta. Ele estava vivo e preso. Acontece que meu pai estava tentando entrar em contato comigo há anos. Mamãe escondeu a verdade de mim e queimou as cartas dele. Sem perder mais um segundo, corri para a prisão e encontrei a pessoa que mais amava no mundo. Pai,
Eu não acredito! O que você está fazendo aqui? Ah, coelhinha, como você está grande! Papai disse que depois que minha mãe se recusou a vender a nossa casa e meu avô não lhe deu nenhum dinheiro, ele roubou para poder pagar minha cirurgia. Fui preso no dia em que deveria te buscar no clube, mas não me arrependo de nada. O que importa é que minha garota pode ver. Minha mãe ficou brava com o papai pelo que ele fez. Afinal, ela teve que encontrar um emprego e cuidar de nós sozinha depois que ele foi preso. Eu nem fiquei furiosa com ela. Naquele momento, fiquei muito feliz porque meu pai estava vivo. Em breve estarei livre e seremos uma grande família feliz novamente. Enquanto esperava o papai voltar, fui morar em nossa antiga casa com meu gatinho. Naquela época, entrei em uma universidade e logo apresentei o projeto da minha casa em um concurso para jovens arquitetos e ganhei uma bolsa. Isso significava que eu poderia ir para o Havaí e construir casas lá. Papai foi finalmente libertado da prisão. Certa vez, prometi a ele que um dia projetaria uma casa de praia incrível para nós. E esse sonho finalmente se tornou realidade. Eu estava na lua. Fizemos as malas para começar uma nova vida no Havaí. Mas então, mamãe e Dwight voltaram para casa de repente. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, foi terrível. Acontece que os médicos cometeram um erro. O Dwight não podia ser um doador. Quando o vovô descobriu isso, ele imediatamente expulsou minha mãe e meu irmão de casa. Vocês vão nos perdoar e nos aceitar de volta? Papai e eu trocamos olhares, entramos no carro e nos despedimos. Algumas pessoas não merecem segundas chances, certo? No entanto, papai não nos levou ao aeroporto. O que estamos fazendo em um abrigo de animais? Papai entrou e saiu alguns minutos depois com o Lucky nas mãos. Dá pra acreditar? Meu cachorrinho cresceu, mas ainda se lembrava de mim. O cachorro lambeu meu rosto alegremente e eu o abracei. Espero que o Lucky e o coelhinho se tornem amigos e não briguem como cães e gatos. Agora, a turma toda está aqui. Havaí, estamos chegando! Às vezes, a vida pode ser cruel e te dar limões, mas se você for gentil, fiel a si mesmo e paciente, será recompensado. Minha história é a prova disso. Sempre fui uma pessoa corajosa, mas ainda assim eu estava preocupada com a minha próxima cirurgia. Eu estava fazendo a coisa certa? A porta do meu quarto se abriu de repente e uma enfermeira sorridente entrou. A sala de cirurgia está pronta. Era isso, não tinha mais como voltar atrás. Logo, eu iria acordar uma pessoa diferente. Mas então, para minha surpresa... Quê? Olá, eu sou a Judy. O Diário Privado sempre está aqui para animá-lo. Então, inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Agora, aperte os cintos, porque minha história é uma montanha-russa de emoções. Eu morava com a minha mãe. Ela era uma atriz de sucesso, mas havia parado de trabalhar há alguns anos e eu não fazia ideia do porquê. Eu ainda me lembrava do jeito que os fãs dela a seguiam quando eu era criança. Não era de se admirar. Ela era linda. Eu sou perfeita, não é mesmo, querida? Você tá irada. Hã? Quem te ensinou a falar assim? A tia Patty. Claro que foi ela. A irmã da minha mãe tinha vindo nos visitar e instantaneamente se tornou minha pessoa favorita no mundo. A tia Patty era exatamente o oposto da minha mãe. Ela andava de moto e trabalhava como dublê. Sair com ela era muito divertido. Nossa, isso foi demais! E um dia, subi na minha própria moto e tentei fazer uma manobra maluca como ela. Eu não tinha ideia de que ela havia levado anos de treinamento para se tornar boa no que fazia. Obviamente, eu caí de cara no meio-fio. Esse incidente me deixou com uma cicatriz enorme e feia no rosto. Minha mãe culpou a tia Patty por isso. Ela mandou embora e a proibiu de falar comigo novamente. Claro, ela tentou me confortar depois desse acontecimento. Não se preocupe, Judy. A cicatriz não é tão ruim assim. Infelizmente, as crianças da escola eram muito cruéis. Elas inventaram um apelido desagradável para mim, Frankenstein. Caso você não o conheça, o Frankenstein é um monstro muito feio. Depois disso, eu comecei a sentir muita vergonha e a me esconder dos meus colegas no armário do zelador. Até que um dia, encontrei o Oliver lá. Ele era esquisito e se autodenominava um leitor ávido. Ah, olá. Muitas vezes venho aqui para ler em silêncio, mas você pode ficar. De repente, ele sorriu para mim e apontou para seu livro. Uau! Sua cicatriz é tão legal. Você é especial como Harry Potter. Suas palavras me animaram. Decidi que não iria me desesperar, embora soubesse que nunca ia ser tão bonita quanto a minha mãe. Mas isso não me impedia de ser feliz. Recuperei a confiança e parei de sentir vergonha da minha cicatriz. Oliver e eu nos tornamos inseparáveis desde então, como dois biscoitos Oreo. Meu amigo sabia tudo sobre mim e eu sabia tudo o que tinha para saber sobre ele. Eu era uma moleca. Motocross e escalada se tornaram meus hobbies favoritos. Claro, minha mãe não fazia ideia do meu amor por esportes radicais. Tentei fazer com que o Oliver se interessasse pelos meus hobbies também, mas... de jeito nenhum, não tenho coragem para isso. No entanto, ele vinha torcer por mim nos treinos o tempo todo. A vida era muito boa. Mas por alguma razão, quanto mais velho eu ficava,
pior minha mãe me tratava. Ela não me punia nem gritava comigo. Ela mal parecia me notar. Levei muito tempo para descobrir o que estava acontecendo. Um dia perguntei se ela queria passar o dia comigo. Uma nova churrascaria acabou de abrir na cidade. Bora lá experimentar o cardápio inteiro. Mas minha mãe olhou para mim com indiferença e virou as costas. Não vou a lugar nenhum com você. Foi quando eu percebi que minha mãe tinha vergonha de mim. Ela tinha medo de que as pessoas vissem quão feia sua filha era. No dia seguinte, fui para o treino de motocross como de costume. Oliver estava sentado na arquibancada com o rosto enterrado em um livro. Quando me ouviu suspirar, ele olhou para cima. E aí, Jude? Acho que minha mãe não me ama mais. Tira essa bobagem da cabeça. Como pode uma mãe não amar a própria filha? Isso é possível, se a filha dela for o Frankenstein. Bem, deseje-me sorte. Dei um soquinho no Oliver, coloquei meu capacete e fui para a pista. Mas antes de chegar à minha moto, outro motociclista passou por mim e eu acabei coberta de terra da cabeça aos pés. Desculpa, acabei entrando no clube e ainda tenho muito que aprender. Meu nome é Nigel. Deixa eu te pagar um sorvete como pedido de desculpas. Com essas palavras, ele tirou o capacete e sorriu para mim. Uau! Onde estavam meus óculos de sol? A beleza dele era deslumbrante. Você está me convidando para sair? Claro que estou. Sorri tristemente para mim mesma. Eu tinha certeza de que o Nigel só estava dando em cima de mim porque não conseguia ver o meu rosto. Então, tirei meu capacete e mostrei minha cicatriz com orgulho. E agora? Mudou de ideia? Eu tinha certeza que ele tentaria me dar um fora imediatamente, mas ele sorriu ainda mais. Claro que não. Por que eu faria isso? Por que um cara tão bonito daria em cima de mim? Algo não estava certo. Eu hesitantemente disse que iria pensar e subi na minha moto. Depois do treino, fui até o Oliver e apontei para o Nigel. Viu aquele cara? Ele me chamou para sair. Você acha que eu deveria dizer sim? Primeiro vamos descobrir mais sobre ele. Quando cheguei em casa naquele dia, minha mãe estava com visita. Eram seus velhos conhecidos da indústria cinematográfica. Uma mulher de repente veio até mim e beliscou minhas bochechas como se eu fosse uma criança. Jude, olha só para você, toda crescida. A última vez que te vi, você era pequenininha. Depois disso, ela foi até minha mãe, apontou para mim e disse alguma coisa. Provavelmente era algo sobre eu ser feia, pois minha mãe ficou branca como a neve, expulsou todos os convidados e olhou para mim. Vá para o seu quarto. Eu não ia discutir com ela assim. Enquanto subia as escadas, ouvi algo quebrar atrás de mim. Mamãe derrubou nosso grande espelho. Fiquei arrasada. Meu coração parecia ter sido quebrado em 1 milhão de pedaços também. Passei a mão pela minha cicatriz. Será que a mamãe me amaria mais se eu não tivesse isso? No dia seguinte, eu estava perdida em pensamentos quando cheguei ao treino. Nigel imediatamente veio até mim e sorriu. Caramba! Não pude deixar de pensar que ele deveria fazer comerciais de pasta de dentes com dentes tão brancos assim. Oi, então, o que acha desse plano? Eu vou alugar um barco e... Ei, tá me ouvindo? Não, eu não estava ouvindo porque eu estava olhando para o Oliver. Ele estava agitando os braços como um homem possuído e tentando chamar minha atenção. Com licença por um momento, Nigel. Me aproximei do meu amigo e perguntei por que ele estava agindo como se estivesse lutando contra um enxame de abelhas raivosas. Como seu melhor amigo, conduzi uma investigação minuciosa, juntei todas as evidências e... Vai direto ao ponto. Aquele cara queria fazer amizade com outros garotos do clube de motocross e apostar que ele conseguiria facilmente... bem... Fazer a Jude Frankenstein se apaixonar por ele? Sim, me desculpe. Isso fez meu sangue ferver. Pelo menos agora eu sabia porque um cara tão bonito me convidou para sair. Obrigada, Oliver. Eu vou dar um jeito nele. Fui até o Nigel e sorri maliciosamente. Claro, eu vou sair com você, mas fico enjoada facilmente. Em vez disso, vamos nadar em um lago. Oh, ok. Subimos na minha moto e eu nos levei até um lindo lugar. Uau, isso é tão legal. Vai ficar ainda mais legal, querido. Eu pedi para o Nigel checar primeiro se a água estava quente. Claro, ele aproveitou a oportunidade para mostrar seu corpo escultural. Então tirou a roupa e mergulhou no lago. A água está incrível, entre. Tenho uma ideia melhor. Rapidamente peguei as roupas dele e subi na moto. Ei, o que você está fazendo? Te ensinando uma lição. Não mexa com garotas. Bye bye. Acenei alegremente e saí com as roupas dele. Mais tarde, Oliver e eu nos encontramos em um café e eu contei ao meu amigo que tinha me vingado do Nigel. Haha, como você acha que ele chegou em casa? Cobrindo-se com folhas? Com certeza. Boa tarde, senhora. O tempo não está ótimo hoje? Esses jovens de hoje em dia... Oliver e eu estávamos morrendo de rir até que vimos o Nigel. Ele já havia conseguido algumas roupas. Ele veio até nós e me olhou indignado. Que diabos foi isso? De que aposta você estava falando?
Andar de cueca prejudicou sua memória ou algo assim? Meu amigo aqui descobriu seu plano nojento. Apontei calmamente para o Oliver e o Nigel imediatamente o agarrou. Por que você mentiu sobre mim? Oliver parecia um gato assustado e imediatamente admitiu tudo. Ok, eu menti. Não havia nenhuma aposta. Quê? Por que você faria isso? Jude, não fique brava. Eu só estava com medo de que você passasse menos tempo comigo se começasse a namorar. Como você pôde pensar que alguém poderia destruir nossa amizade? Jude, me desculpe, eu... Cai fora daqui! Decepcionada, mandei o Oliver sair e pedi desculpas ao Nigel. Eu não devia ter acreditado no meu amigo sem provas. É que eu achei muito estranho quando você me convidou para sair. Eu estava prestes a sair, mas o Nigel me impediu. Espere um minuto. Por que foi tão difícil para você acreditar que eu tinha um crush em você? Com um sorriso triste, apontei para nossos reflexos na vitrine do café. Você é perfeito e eu sou o Frankenstein. Isso é besteira. Você é deslumbrante, mesmo com a cicatriz. Você é a única pessoa que liga para ela. Ah, se isso fosse verdade. Mas obrigada pelo elogio mesmo assim. Eu ainda quero sair com você. Claro, por que não? Fomos andar de barco. Contei ao Nigel sobre mim e ele ouviu com atenção. Me interessei por esportes radicais por causa da minha tia. Minha mãe me proibiu de falar com a tia Patty. Acredita nisso? Minha mãe nem sabe que eu pratico motocross e escalada. Nós não temos nada em comum. Tenho certeza de que no fundo sua mãe se preocupa com você. As coisas vão melhorar, você vai ver. Ele ficou em silêncio por um tempo enquanto olhava seu reflexo na água. E então, ele me disse algo que eu não esperava. Quando eu era criança, minhas orelhas ficavam muito salientes. As outras crianças zombavam de mim por isso. Meu pai é cirurgião plástico, então ele deu um jeito. Ainda assim, eu entendo o que você está passando. Obrigada por me contar sobre isso. Posso te ver de novo amanhã? Desculpa, tenho treino de escalada, mas obrigada por hoje. Me diverti muito. Quando voltei para casa, Oliver estava me esperando na entrada. Por favor, vamos conversar. Eu sei que você está brava comigo, mas eu estava com medo de te perder. Você está certo sobre uma coisa. Eu estou brava. Caia fora. Eu precisava de um tempo para me acalmar. Então bati a porta na cara dele. Na manhã seguinte, fui ao treino de escalada. Enquanto subia a parede, de repente senti alguém olhando para mim. Olhei para baixo e vi minha mãe. O que ele estava fazendo ali? Perdi a concentração e o controle. Felizmente, a corda de segurança não me deixou cair. Mamãe assistiu tudo com os olhos vazios e saiu sem dizer uma palavra. Fiquei ali, pendurada na corda de segurança e tentando descobrir o que tinha acabado de acontecer. Por fim, voltei para casa, esperando que minha mãe me desse a maior bronca de toda a minha vida. Essa foi a pior maneira possível de a minha mãe descobrir meus hobbies extremos. Entrei na sala e imediatamente tentei dizer à mamãe que ela não tinha nada com que se preocupar, que tudo era perfeitamente seguro graças aos equipamentos que usávamos. Mas minha mãe me surpreendeu de novo. Ela nem sequer se dignou olhar para mim quando disse de um jeito seco: Você pode fazer o que quiser, Jude. Eu não ligo. Honestamente, eu preferia que ela tivesse surtado ou gritado comigo. Sua indiferença doeu muito mais. Mais tarde, Nigel me ligou e eu contei o que havia acontecido. O Oliver deve ter me delatado para se vingar por eu tê-lo ignorado. Na verdade, fui eu. Me desculpe por não ter falado com você primeiro. Eu só queria provar que sua mãe se preocupa com você. Estranhamente, não fiquei brava com o Nigel. Eu apenas sorri tristemente. Seu plano não funcionou. Minha mãe nem piscou quando eu quase caí da parede de escalada. Ela não me ama, tudo por causa da minha cicatriz estúpida. E foi então que eu me dei conta. A solução para todos os meus problemas estava bem na minha frente. Nigel, seu pai é cirurgião plástico. Será que ele poderia me ajudar a me livrar da cicatriz? Jude, acredite, você não precisa disso. Você já é linda. Suas palavras só me deixaram mais furiosa. É fácil para você falar. Teu defeito já foi corrigido. Ele tentou dizer mais alguma coisa, mas eu desliguei e joguei meu celular de lado. Naquele momento, parecia que o mundo inteiro estava contra mim. Ignorei o Nigel por alguns dias, mas eventualmente acabei me acalmando. Ele não me deve nada. Eu não deveria ter explodido com ele daquele jeito. Eu estava prestes a ligar para o Nigel, mas para minha surpresa, antes que eu pudesse fazer isso, ele bateu na minha porta. Acho que você não precisa de cirurgia, mas se você acha que isso vai melhorar seu relacionamento com a sua mãe, eu te ajudo. Nigel me disse que convenceu seu pai a se livrar da minha cicatriz de graça. Palavras não podiam descrever o quão feliz eu estava. Minha vida ia mudar com certeza. Ah, muito obrigada. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Os médicos fizeram alguns exames e eu esperei a cirurgia. Mamãe não sabia de nada. Eu mal podia esperar para surpreendê-la com meu novo rosto. Finalmente chegou o dia da cirurgia. Sem contar nada à minha mãe, fui até a clínica e encontrei o Oliver no caminho. Jude, você tem um minuto? Agora não, estou com pressa. Passei por ele tão rápido que quase o derrubei. Assim que entrei na clínica, fui tomada por dúvidas. Eu estava fazendo a coisa certa? Uma enfermeira entrou no meu quarto. A sala de cirurgia está pronta. Mas então, a porta se abriu e...
Voltaremos ao que aconteceu um pouco mais tarde. Mas por enquanto... Tadã! Veja só isso! Minha cicatriz desapareceu. Era hora de surpreender minha mãe. Então eu corri para casa. Olha, estou bonita agora. Você vai me amar como antes? Para minha surpresa, minha mãe olhou para mim e rosnou. Não, você não pode ser mais linda do que eu. Ela se virou e saiu. Ouvi outro espelho quebrar no quarto dela. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não podia acreditar. Tudo o que a tia Patty disse era verdade. Espere. Ainda não te contei sobre isso. Vamos voltar um pouco no tempo. Eu estava deitada no meu quarto de hospital quando 3 pessoas entraram. Nigel, Oliver e minha tia. O que vocês estão fazendo aqui? Salvando você de decisões precipitadas. Oliver me disse que me viu com pressa e suspeitou que algo estava errado. Ele encontrou Nigel, que ele disse que convenceu seu pai a remover minha cicatriz. Você não precisa fazer isso. Concordo com o Nigel. Eles tentaram encontrar uma maneira de me fazer mudar de ideia e pensaram na tia Patty. Oliver a encontrou e contou tudo a ela. Querida, escute. Se livrar dessa cicatriz não vai te ajudar a reconquistar o amor da sua mãe. Do que você está falando? Sua mãe sabe que você é linda, com ou sem cicatriz. Minha tia abriu meus olhos para a verdade. Acontece que depois que a beleza da minha mãe começou a desaparecer, mais nenhum papel foi oferecido a ela. Ela me invejava. Lembra da festa que sua mãe deu? Um dos convidados disse a ela que você era linda e poderia se tornar atriz. Foi por isso que a minha mãe perdeu a paciência, expulsou todos os convidados e quebrou nosso espelho. Ela odiava seu rosto envelhecido. Mas como você sabe de tudo isso? Os atores que estavam lá me contaram. Somos colegas. Fiquei longe de você até saber da cirurgia. Não acredito. A mamãe é louca assim? Você não precisa fazer uma cirurgia para descobrir. Existe outra maneira de esconder sua cicatriz. Fomos a um estúdio de cinema e um dos maquiadores de lá fez uma máscara de silicone para eu cobrir a cicatriz. Também passei um pouco de corretivo e a cicatriz sumiu. Era a magia do cinema em ação. Agora você pode ir até a sua mãe. Observe a reação dela e decida se você precisa da cirurgia ou não. Você já sabe o que aconteceu a seguir. As palavras da minha tia acabaram sendo verdade. Minha mãe me invejava. Eu estava arrasada. Mas eu não ia ser fraca. Enxuguei minhas lágrimas, entrei no quarto da minha mãe e tirei a máscara de silicone do rosto. Agora eu sei que nunca terei seu amor de volta. Você é apenas uma mulher egoísta com medo de envelhecer. Judy, querida, espere. Mas eu não dei ouvidos a ela e fui embora. Claro, cancelei a cirurgia. Eu gostava da minha aparência e não estava disposta a tentar me mudar por ninguém. Meu relacionamento com a minha mãe não me incomodava mais. Ela tentou melhorar, mas eu ainda não conseguia perdoá-la. Decidi me mudar assim que completei 18 anos. Enquanto isso, mantive contato com a tia Patty, e ela me conseguiu um estágio em um estúdio de cinema. Eu também estava namorando o cara mais incrível do mundo, que me achava linda. Gostávamos de competir um com o outro, e o Oliver sempre vinha torcer por nós. Eu o perdoei, afinal, Oliver era um bom amigo, mesmo sendo um pouco inseguro. Olha, Nigel, acho que o amor está no ar. Ah, você também gosta dos livros do Harry Potter? Sim, principalmente da Câmara Secreta. Vem, vamos dar um pouco de privacidade a eles. É isso. Às vezes, ainda uso a máscara de silicone para esconder minha cicatriz. Mas só para pregar peças em pessoas que ainda não me conhecem. Como eu fiz com você. Me conte nos comentários. Você está satisfeito com a sua aparência?